Nosso programa Terra, Meu Amor, hoje traz Marcelo Ottoni, esse jovem ativista de Brasília, que se classifica como ativista do bem. E nós vamos saber o que é isso ao longo da nossa entrevista. Marcelo, que alegria ter você aqui com a gente. Realmente é muito bom. E nós vamos ouvir o que esses jovens andam pensando e aprontando para fazer esse mundo melhor, mais sustentável, mais harmonioso, solidário e fraterno. Marcelo, a gente sempre começa o Terra, Meu Amor trazendo um poema. E eu trouxe um poema da Cecília Meirelles hoje. É um poema que se chama Leilão de Jardim. E o poema diz assim: quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era, uma estátua da primavera. Quem me compra este formigueiro? E este sapo que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E o grilo dentro do chão? Este é o meu leilão. Muito bom. Olha que coisa linda, né? Lindo, lindo. Ela traz esse trânsito entre a vida e as presenças no mundo, né? E a gente escuta falando desses animaizinhos e a gente pensa em nós também, seres humanos, nesse mundo com tantos desafios no momento. Então, Marcelo, ele é professor do SENAC, ele é bancário, ele atualmente está na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e, além disso, ele é idealizador e protagonista de algumas iniciativas importantes, como o projeto Ocupe um Lago. Nosso cenário aqui, como vocês podem ver, é o Lago Paranoá de Brasília, né? Que é um marco extraordinário na nossa cidade. Então, Marcelo, vamos conversar um pouco sobre esse seu caminho. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber, assim, o que é que te abre o coração e a mente para você se tornar esse protagonista, ativista do bem, esse guardião da natureza? Regina, primeiro de tudo eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, saudar todos os telespectadores da TV Suprem e dizer que me sinto muito honrado de estar fazendo parte de um programa que busca justamente replicar ou dar visibilidade a essas boas iniciativas. Acho que a imprensa ela cumpre esse papel quando mostra o que de bom há nas pessoas. E justamente as pessoas é que me motivam a estar nesse trabalho. Hoje eu tenho uma filha com quase 13 anos, que é o motivo principal de eu estar fazendo esse trabalho. Mas o que me move desde o princípio é buscar a felicidade alheia. Acho que a felicidade só é plena quando ela é compartilhada. Ninguém pode ser feliz sozinho. E eu percebo que com poucas ações a gente consegue fazer isso acontecer e eu acho que o cenário é muito fértil, porque existe uma descrença muito grande, né, dentro do processo político, dentro das instituições, mas a responsabilidade de cada um é o que vai fazer a diferença, né, para a melhoria desse mundo que a gente, né, busca tanto. E quando eu falo que eu sou ativista do bem é porque me taxar apenas como um professor, ou servidor público, ou bancário, ou voluntário, é pouco se a gente comparar o que está por trás disso, né? Acho que o que está por trás de todas essas ações é a busca pelo bem comum e é o que me motiva a agir. E onde é que você busca inspiração para criar os seus projetos e se comprometer cada vez mais com essa causa? Eu acho que a principal ligação que me dá primeiro é tranquilidade, serenidade, força para estar nesses tipos de iniciativa, é acreditar nas pessoas, é acreditar em mim, né, enquanto pessoa que pode ser um agente de mudança, acreditar no meio ambiente como ferramenta para a promoção da qualidade de vida e acreditar que o cenário é propício, né? Em toda crise há oportunidade e a gente percebe que existe uma crise hoje, que é a crise da insustentabilidade. Justamente. E a sustentabilidade, se efetivamente for considerada como uma estratégia real de promoção do bem comum, ela pode ser a alternativa e eu acredito muito nisso e eu acho que as pequenas ações elas acabam, né, colaborando para que isso ocorra. Fala um pouco para a gente sobre esse projeto. Ele tem um projeto que se chama Ocupe o Lago. Como é que é esse projeto?
Muito interessante como ele surgiu, Regina. Ano passado a gente observou as manifestações, né, que particularmente me geraram um sentimento de muita esperança, de ver as pessoas na rua. Eu sinceramente não achava que as pessoas iriam às ruas daquela forma, principalmente por conta das redes sociais, né, e tanto que as pessoas estão dentro de casa e às vezes interiorizadas, sem efetivamente estar interagindo com os outros no ambiente real. Isso foi um primeiro estopim para a gente estar pensando no movimento, e alguns acontecimentos recentes em relação ao próprio Lago Paranoá também chamaram a atenção, como as manchas de óleo, o próprio risco iminente, né, do uso excessivo do lago por embarcações motorizadas e não motorizadas, e dois acontecimentos realmente fizeram com que o movimento surgisse. Um foi o famoso rolezinho, que reivindicava a utilização de espaços públicos, e a meu ver os espaços públicos existem. Não é necessário os jovens ir para os shoppings, a gente tem parques, praças, a gente tem um Lago Paranoá que está aí à nossa disposição. Justamente. E um outro também, que foi o isoporzinho, que também me chamou muita atenção, onde os jovens iam para o Eixão no domingo e mobilizavam centenas de jovens para beber e para ouvir som. E eu falei, poxa, será que a gente não consegue mobilizar esses mesmos jovens para ir lutar por algo que efetivamente vai transformar a vida de forma positiva? E foi quando iniciamos o movimento Ocupe o Lago de forma virtual, que num segundo momento já foi para uma ação real, que contou com 65 instituições e quase 2.000 pessoas apoiando diretamente. E foi um resultado muito positivo que mostra que a ação do bem ela pode trazer resultado. E que ações assim você diria que desencadearam mais a sensibilização da cidadania de Brasília para esse projeto? Eu percebi o seguinte, Regina, fazer mobilização e falar de coisa chata, você não agrega ninguém. Ninguém aguenta mais. Tem que ser legal, a política tem que ser legal, as mobilizações elas têm que ser espontâneas e legais. Então, quando a gente desenvolveu o Ocupe o Lago, colocando em 10 pontos do Lago Paranoá atividades esportivas que foram acompanhadas de atividades de sensibilização ambiental e de coleta de resíduos, as pessoas se engajaram. Né, a gente teve o ápice do momento que foi um abraço coletivo no Lago Paranoá. Foi lindo, com música. Isso, a própria TV Supreme esteve lá cobrindo, fiquei muito feliz. A banda Os Mocambos tocando, Os Mocambos, toda a galera de Brasília. Tinha stand-up, canoa havaiana. Quem não é de Brasília, é do litoral e viu aquilo acontecendo, ficou surpreso. Não imaginava que no meio do... Exatamente, vamos descrever. Gente, imagine um barco imenso com uma banda tocando músicas que tem a ver com o cerrado, com a natureza, com o amor à vida, e em volta várias outras embarcações, como ele falou, stand-up e outros, fazendo um abraço no Lago Paranoá. Foi muito bonito aqui. Foi muito bonito, e além desse envolvimento todo que a gente conseguiu de resultado, a gente tirou de dentro do Lago Paranoá, de forma voluntária, com o apoio do SLU, 22,5 toneladas de resíduos. Olha só. E isso reforça um risco iminente que a gente tem do Lago Paranoá não ser mais esse nosso patrimônio. O lago estima-se que já perdeu 15% do seu espelho d'água por conta do assoreamento, e a ocupação desordenada de Brasília como um todo traz reflexos diretos para o lago. Gera um impacto, né? Gera um impacto. Existem pesquisas que fazem um prognóstico de que em 30 anos o lago não será mais como ele é hoje. Então, se a gente não se mobilizar agora, certamente nossos filhos, netos... E nós temos agora o exemplo dramático da Cantareira, em São Paulo. A gente tem todas as cidades do Brasil e do mundo tem que estar atenta agora nessa questão da gestão do lago, e eu estou achando super importante o que você está trazendo, porque torna a questão do abastecimento e da gestão hídrica uma responsabilidade compartilhada. Exatamente. Não é? Porque como é que a cidadania vai, por exemplo, pedir ao governo que faça a sua parte nessa gestão, se ela não souber as suas prerrogativas como cidadania, seus direitos? Perfeito. Né? Então, o Ocupe o Lago tem essa missão importante, né, de sensibilizar, informar. É isso, a gente... E um outro projeto também seu que eu acho belo, que é o DV na Trilha, né, Deficiente Visual na Trilha. Como que é esse projeto? Fala pra gente. Esse projeto, na verdade, é uma iniciativa da Simone, do Danilo e do Bruno, que são os coordenadores, e que a gente pôde colaborar abrindo as portas do Jardim Botânico de Brasília, a época que eu estava na diretoria adjunta, junto com o Jeanito, e que permitiu
o projeto ganhar força. E, resumidamente, quando você fala dever na trilha, é você permitir que um deficiente visual possa fazer trilha de bicicletas no ambiente natural. São bicicletas de 2 lugares, o voluntário vai na frente e o deficiente atrás. E o que o projeto trouxe de resgate de autoestima para esses deficientes é algo realmente gratificante. Eu, como voluntário, que ainda sou, posso dizer que quem sai ganhando somos muito mais nós, enquanto voluntários, do que aqueles que estão sendo beneficiados. É uma satisfação ímpar e isso traz aquilo que a gente busca, que é ver as pessoas, né, de bem com a vida e cada vez mais felizes. E no Jardim Botânico, onde está esse projeto, né, quando você vai caminhar lá de manhã cedinho, os cheiros, né, o canto dos pássaros, e a gente sabe que os deficientes visuais, eles aguçam os outros sentidos, então, para eles, essa oportunidade de vivenciar essas trilhas, eu acho que é uma promoção de inclusão, assim, de um gesto realmente de muito amor. Acho belíssimo, fiquei encantada sobre isso. Então, Marcelo, aí eu gostaria de te perguntar uma coisa. Você que é um jovem protagonista de algumas iniciativas, claro, como você muito bem colocou, junto sempre com outros jovens que também, pessoas que estão aí nessa busca de um mundo mais justo, solidário, amoroso. O que você poderia dizer para, assim, para essa geração como a tua, que está vindo com força, questionando o que recebeu como legado, como herança, mas também aproveitando o que recebeu como legado e herança, mas olhando para frente? O que você poderia dizer sobre essa sua experiência, sobre alianças possíveis para você viabilizar esses projetos e sonhos? Mas nós vamos falar sobre isso no nosso próximo bloco. Até já! Um gesto pelo uso racional das nossas águas. Um gesto por amor e respeito ao próximo. Um gesto que pode mudar o mundo. Não há ideologia superior à solidariedade. União Planetária. www.uniãoplanetaria.org.br. Estamos de volta com o nosso programa Terra, Meu Amor, hoje entrevistando o Marcelo Ottoni, que tem um currículo em Brasília, apesar de tão jovem, mas vem realizando coisas importantes, mobilizando. E nós estávamos, antes de virmos para o segundo bloco, eu havia feito uma pergunta para ele sobre o que ele partilharia com pessoas que também desejam e aspiram criar mobilizações e ações como essas que geram uma nova consciência, constroem um novo olhar sobre as relações das pessoas com a natureza, com elas próprias. O que você poderia falar para a gente sobre isso, Marcelo? Existe uma máxima que diz que as pessoas se engajam no voluntariado, por exemplo, ou por amor ou pela dor. Nem todos têm um sofrimento para motivar uma ação, mas o amor eu acho que ela é comum a todos. Eu acho que quando a gente fala principalmente do protagonismo juvenil, o inconformismo é uma peça-chave. O que me preocupa hoje é que esse inconformismo ele não vem acompanhado de uma ação prática, efetiva. A gente se inconformar e não agir a partir da situação, por exemplo, que esteja errada, que a gente vivencia, não traz resultado algum. Eu posso dizer um pouquinho pela minha experiência. Quando eu comecei com esse trabalho, eu trabalhava na presidência do Banco do Brasil, até que um determinado dia eu percebi que boa parte dos terceirizados que atendiam a alta cúpula do maior banco da América Latina eram analfabetos. Isso me chocou e tive um chefe muito antenado com as questões sociais. Sensível. Totalmente sensível, e ele me orientou para a gente buscar uma solução para esse problema. Foi um caso muito emblemático, a gente conseguiu colocar um núcleo de alfabetização de jovens e adultos ao lado da sala da diretoria executiva do Banco do Brasil. E eu, como voluntário do programa, né, como alfabetizador, inclusive quando comecei a atuar como professor,
Consegui, no primeiro momento, formar 15 alunos, no segundo momento mais 15. E foi a partir daí que eu me apaixonei por esse trabalho. Por esse trabalho, exatamente. Que começou com o social e depois houve uma compreensão de que o ambiental, ele tem o social em seu contexto, e quando a gente trabalha na religação das pessoas com a natureza, a gente está indo no cerne do problema. Claro, e hoje em dia, diante desse cenário, nós não temos mais, como dizer, rebelde sem causa. O que não falta são causas para que, positivamente, as pessoas possam expressar a sua santa ira, né, a sua indignação, né? Exatamente. E transformar, né, como você bem disse, às vezes a crise é uma oportunidade de crescimento, né? Exato. E nessa linha, assim, por exemplo, como que você percebe? Porque você já atuou em vários cenários, você trabalhou no Senac, então você tem uma visão do empresariado, você já trabalhou no governo, você tem o olhar do governo, você tem o olhar do cidadão. Como é que você percebe essa costura, assim, dentro essa interface, esse diálogo, governo, pessoas, política? Como é que você vê esse cenário? Primeiro de tudo, eu vou trazer uma palavra que você acabou de registrar, que é uma palavra que eu trago como lema, que é o positivamente, positividade. Chega de coisa ruim. A gente pode transformar as nossas atitudes a partir da mudança dos nossos pensamentos. E eu tenho hoje o privilégio de estar atuando enquanto governo, enquanto sociedade civil organizada, enquanto voluntário, enquanto empresa. Uhum. E a grande conclusão que eu tiro de todas essas formas de atuar é que atrás do governo, atrás do partido político, atrás da empresa, estão as pessoas. Então é muito fácil, às vezes, a gente terceirizar a culpa, né? Ou generalizar e dizer que existe algo maior responsável por aquilo que está acontecendo de calamidade. E eu, sinceramente, eu entendo que as pessoas, elas são responsáveis, seja pela omissão, porque a própria omissão é um posicionamento. Sim, claro. Eu trago um exemplo muito real, que é uma escola, né, onde tem um menino mais forte intimando um menino mais fraco. Se você, enquanto pessoa que está assistindo aquilo, não se posicionar, automaticamente você está dando o ganho do consentimento para que o maior, né, vença. Então, a nossa própria omissão é uma forma de se posicionar. Sim, claro. Então, eu acho que o grande aprendizado que eu tenho com todas essas atuações é que a gente, antes de qualquer ação, a gente precisa trazer a responsabilidade para nós. O que eu fiz para mudar aquela situação? Se a gente não tem como dizer, né, o que fez, a gente não pode, né, de uma forma leviana. Uma experiência. Exato, e às vezes de uma forma leviana dizer que outro, né, é responsável por aquilo. Acho que a gente trazendo a responsabilidade para nós mesmos, a gente consegue transformar. E eu volto à máxima da fábula do beija-flor, né, que estava num incêndio e ele sozinho pegando aquela gotinha no rio e jogando no incêndio, os animais todos fugindo da floresta. Quando o elefante perguntou a ele: mas beija-flor, você acha que você vai apagar este incêndio? Apagar eu não vou, mas a minha parte eu estou fazendo. Democracia é a vontade da maioria. Se a maioria das pessoas estão indignadas, as coisas não podem continuar como estão. Se cada um fizer a sua parte, a gente muda. E você, assim, como é que a sua geração percebe essa insatisfação por parte na relação, por exemplo, com as forças políticas, com a nossa representatividade? E vou aproveitar essa pergunta para te fazer uma outra. O que você acha da presença dos jovens na política como um vetor de transformação, trazendo um novo para um cenário que está muito viciado, vamos dizer assim? Como é que você vê isso? Eu acredito muito nisso. Eu vejo a política como a solução real e tempestiva para os nossos problemas. A incompreensão do que é política é uma das causas da descrença na política. Certa vez, numa reunião do próprio Ocupa o Lago, fomos questionados se o movimento era político. Sim, ele é político, porque política é a busca pelo bem comum dentro da sociedade. Claro, que não quer dizer partidário. Exatamente. E a gente até, dentro de uma reunião muito aberta, a gente definiu que ele não era
suprapartidário, ele não aceitava a ajuda de partidos, ele é apartidário. A gente realmente não quer se envolver com nenhum partido, porque o movimento ele surgiu assim, é natural que ele continue assim, até para que não exista aproveitamentos eleitoreiros, né, de uma situação que foi tão espontânea. Mas a compreensão da política como ferramenta de transformação e a compreensão de que as regras do processo político eleitoral que estão estabelecidas exigem a participação de um partido político para que a pessoa alcance o poder, ela é fundamental para que as pessoas compreendam até a própria forma de atuação. Então, eu vou citar um exemplo bastante pragmático. Sim. As pessoas questionam os partidos e conseguem colocar milhares de pessoas nas ruas. Partidos são formados por pessoas e muitas vezes pessoas que não estão reunidas em uma quantidade tão efetiva como aquelas que foram às ruas. Se as pessoas resolvessem ir para um partido no qual elas conseguissem achar a ideologia que elas compartilham, elas poderiam, via partidária, fazer a transformação. Um partido do não partido. Mais ou menos isso, né? 1000 pessoas fazem parte de um partido, vamos 1.500 para dentro desse partido fazer a transformação que a gente espera. Ou mais ainda, que não seja via partido, mas que seja votando consciente, não fazendo voto de protesto. Né? Muita gente sofreu na época da ditadura para conseguir a liberdade que a gente tem hoje. Verdade. É injusto a gente Desperdiçar. jogar toda essa luta, né, debaixo do tapete. Acho que você acha que não é por aí não, né, Não Marcelo? é por aí, a gente tem que ser protagonista, a gente tem que votar com consciência e tem que atuar politicamente, partidariamente, como seja. E você acha assim que essa nova geração ela está disposta a dialogar, se ela fosse convidada, por exemplo, se os partidos políticos abrissem efetivamente a oportunidade para voz, para expressão e para acolher, não é só acolher nos seus quadros, mas acolher nos seus programas. Essa voz, você acha que essa geração que está emergindo, ela se sentiria mais atraída a trazer sua presença, sua energia, seu entusiasmo para esse novo Brasil? Eu acho que é uma via de mão dupla. É um processo de dentro para fora, dos partidos para a sociedade e da sociedade para os partidos. Eu não acredito, sinceramente, que numa única via a gente consiga o resultado que a gente espera. Eu acho que precisa haver um diálogo. Um diálogo. Quer dizer que a palavra exato. Diálogo é justamente isso, né? Exato. Conhecimento de dois, né? Convergente. Exato, e aí tem alguns instrumentos para isso. A própria reforma eleitoral ela é fundamental para resgatar a importância dos partidos, para que os partidos realmente não sejam máquinas de trocas de favores entre poderes, né, em que a ideologia realmente esteja presente, essa ideologia deva ser mostrada ou colocada em prática quando se obtém o poder. E mais ainda, entender que o próprio poder ele não é algo ruim, o poder ele é uma ferramenta. E que pode ser exercido de uma forma compartilhada. Para o bem, exato. Né? De uma forma exato. compartilhada. Nós começamos falando da natureza, olha a natureza que nos envolve aqui, né? É isso. Cada palmeira dessa, cada árvore, o lago, são presenças que têm uma força extraordinária, né? E a harmonia da Mãe Terra é justamente porque todas essas forças dialogam, respeitando as diferenças, respeitando as especificidades, né? E assim estabelecendo uma convivialidade harmoniosa. Nós já estamos terminando o nosso tempo, mas eu gostaria só de te fazer uma pergunta. Antes de nós começarmos a nossa entrevista, você disse para mim que a sua experiência corporal junto à natureza, vamos dizer assim, foi o grande chamado que você recebeu. Fala um pouquinho sobre como é que é isso para você, essa coisa de estar na natureza, de experimentar, de praticar esporte. Como é que é isso para você? Sua alimentação, fala sobre você assim, nesse sentido. Eu acho que é difícil a gente fazer o bem se a gente não está bem, né? E eu particularmente me sinto bem estando em contato com a natureza, fazendo esportes, principalmente ao ar livre, né? Eu gosto do contato com o lago, gosto de remar. Que esporte você faz? Eu comecei fazendo triatlo muito jovem, hoje eu pedalo, eu nado, eu surfo, gosto muito de correr, sou ultramaratonista,
gosto de remar, faço mountain bike, skate. Nossa! Enfim, Canoa havaiana, gosto também. havaiana. Agora mais recentemente, até um abraço lá para o Marcelo Bosic, né, que está permitindo isso acontecer hoje aqui em Brasília de uma forma bastante efetiva, junto com o Carlinhos. Mas eu acho que cada um tem que se encontrar e o esporte permite que a gente esteja bem. A alimentação também é fundamental, mas acho que cada um tem que encontrar aquilo que te faz feliz, caminho, aquilo né? que te deixa bem. E é óbvio que não existe fórmula padrão para isso, mas certamente manter a mente sã e o corpo são é um caminho para a gente conseguir potencializar essas ações. Até porque a diversidade é a lei da natureza e o importante é que cada um abra pelo menos a escuta, né, de si, para saber qual é o meu potencial, né? Que árvore que eu sou, vamos dizer, que pássaro que eu sou, que mamífero que eu sou, que estrela que eu sou. E a partir daí se abrir para a experiência da aventura humana. Marcelo, muito obrigada pelo nosso encontro e até o nosso próximo encontro. Tchau.